Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos. Tá com saudade de vocês já, né? Eu coloquei alguns outros vídeos, né, para vocês assistirem, para ver se vocês davam uma descansada de mim aí. Mas eu fiquei com saudade, confesso que eu fiquei. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco, né, sobre uma outra forma de outro professor, que é do professor também do positivo, né? Que talvez vocês tenham entendido a linguagem dele e tudo, mas mesmo assim, turminha, vocês assistiram um vídeo, né, na aula passada. Eu vou estar retomando aqui o conteúdo novamente com vocês, certinho? Qualquer dúvida já sabe, anota aí direitinho, tá? Para poder esclarecer as dúvidas comigo e tudo certo. Meninos, então nós vamos começar a falar do reino plantae. Plantas. Quem gosta de plantas aí, né? Então eu vou falar para vocês assim, o que seriam essas características. Então eu vou comentar um geralzão primeiro, porque depois dessa aula a gente vai dividir essas plantas. Professora, o que é isso? Como que a gente vai fazer isso? Antes de eu falar para vocês, gente, eu preciso falar que na biologia, na nossa biologia, a biologia ela é dividida em duas partes, que estuda especificamente as plantas, essa relação das plantas aqui, né? Então a gente vai ter a parte da botânica. A botânica ela estuda especificamente plantas. Como assim? Vamos supor que lá na Amazônia, que a gente sabe que é um local bastante, né, de biodiversidade bem variada, surgiu uma nova planta. Aí eles vão saber, a gente vão estudar devido às características da planta, ali eles olham desde a raiz até toda a característica que vocês imaginarem na planta, na folha, no caule, em tudo, para ver se ela entra nas características que eu vou estar explicando para vocês. Então, se ela é uma briófita, se ela é uma pteridófita, uma gimnosperma, uma angiosperma. Não assustem, tá, gente? Esse nome é bem mesmo, mas vocês vão aprender, eu tenho certeza, tá? E saber também que essas plantas aí, querendo ou não, tá no nosso cotidiano também, né, turminha? Tá bem no nosso cotidiano. E temos também, gente, uma parte interessante aí, que é a ecologia, que tem uma parte lá da biologia também, né, uma subdivisão da biologia, que estuda, seria ecologia. O que seria essa ecologia? Ecologia, turma, ela vai estudar o ser vivo, o ser vivo em geral, né, estou aqui citando um exemplo nós. Então, os seres vivos com a relação, gente, com o meio ambiente. Então, nesse meio ambiente aí, está relacionado também com essas plantas, igual no caso, se a gente desmatar, né, igual eu já expliquei para vocês aí nas aulas passadas, se desmatar tudo, então a gente tem relação. Então, plantas, ela é extremamente importante o quê? Para a nossa sobrevivência também, né? Porque é ela que vai purificar o ar, né, gente? Ela que vai nos ajudar em questão do aquecimento global e tantas outras coisas aí que a gente sabe que as plantas são importantes, tá? Então eu só queria falar para vocês que botânica é a parte da biologia que estuda especificamente as características das plantas, né? Tudo direitinho, tudo sobre planta é a parte da botânica, tudo bem? E a segunda divisão que nós temos é a ecologia, que seria a relação dos seres vivos com o meio ambiente. E esse meio ambiente aí a gente sabe que tem plantas, né? Então essas plantas aí também são seres vivos, então a gente vai estudar essas relações aí todas, ok? Então vamos lá, prazer, reino plantae, vamos falar de plantas. E por falar em plantas, olha o que eu trouxe, uma planta, né, gente? Olha, vamos dar uma analisada aqui nessa plantinha. Se vocês quiserem pegar em casa também alguma plantinha da mamãe aí e começar a analisar comigo, vamos tentar analisar. Planta, como que eu sei que isso aqui é uma planta? Gente, ela vai possuir raiz, eu não vou puxar aqui, né, gente, senão eu vou matar a plantinha, mas acho que todo mundo já viu aí, então a planta, ela obrigatoriamente ela tem que ter raiz, ela vai ter aqui o caule e nós temos aqui folhas, certo? No caso aqui, turminha, teria flores também, né, mas aqui no caso ela já deu uma murchadinha, já passou da fase dela. Então, raiz, caule, folha, flor. No caso dessa plantinha minha aqui, ela não possui fruto, né? Que a gente vai entender também essas características aí. Por que algumas têm fruto, qual a classificação delas, a gente vai aprender isso na próxima aula, tá certo? Turma, outra coisa importante da gente falar aqui
A gente sabe que a folha, ela é verde. Se ela é verde, tem um motivo, né? Aqui tá cheio de presença de clorofila, que eu vou estar explicando para vocês por qual motivo, por que tem que ser verde, né? Então, só um minutinho, vou deixar minha plantinha aqui, vocês podem ir observando ela aí, tá? Gente, o que acontece? A planta, então, ela vai ser pluricelular. Professor, o que é isso? Pluricelular. Plural, né? Então, significa que ela vai ter muitas células, várias células. Então, aqui, ó, pluricelular, todo mundo anotando aí. Acha um caderno, uma partezinha aí da apostila, ó, página 33 e 34. Na página 33 aí, vem falando aqui, ó, tá até destacado, pluricelular. Então, a tia tá explicando aqui pra vocês. Pluricelular nada mais é do que muitas células. Então, para ser planta, precisa ser pluricelular. Gente, a tia só vai explicar uma dica aqui para vocês. Pluricelular, na biologia aqui, nas plantas, na ciência, desculpa, existe uma diferença entre pluri e multicelular. Não é a mesma coisa, tá? Então eu vou deixar isso aí para me explicar para vocês mais na frente. Mas se um dia vocês forem fazer uma atividade e lá estiver explicando assim, ó, plantas, elas são multicelulares. Errado, não é, ela é tá? Multicelular não, pluricelular. Então cuidado com isso aqui. Depois, futuramente, a tia vai estar explicando para vocês. Mas então ela não é multi, ela é pluri, não é a mesma coisa, tudo bem? Então, pluricelular. Segunda característica muito importante. Lembra de eu falar para vocês que a plantinha ela é verde? Porque ela possui clorofila? E essa clorofila, graças a essa clorofila aqui na planta, gente, eles são seres autótrofos. Gente, pode aparecer no livro autotrófico e aqui no caso do livro de vocês ele colocou autótrofas, certo? É tudo a mesma coisa. Então, se você ler algum livro falando autotrófico, tá certo também, não tá errado, tá? Então, o que significa isso, professor? Gente, autótrofas, né? Nada mais é do que são seres que produzem seu próprio alimento. Então, autótrofas significa o quê? Produzem seu próprio alimento. Ele se autossustenta, né? Não precisa de ninguém. A única coisa que precisa aqui no caso da gente, assim, que seria, né, gente? A gente joga uma aguinha e tudo, né? Mas a gente sabe que tem várias plantas aí que elas vão criando suas raízes vão criando ali, vai nascendo, até ela achar um lençol freático ali, ela vai sobreviver, né? Gente, essas árvores aí que tem plantado nas portas das casas, né? A maioria das pessoas, elas gostam de cortar essas árvores da porta das casas, porque essas raízes, elas vão crescendo demais, vai entrando na casa, vai rachando, vocês já viram isso? Rachando calçadas também, né? Então, por que elas fazem isso? Porque elas estão em busca de alimento, em busca de água, tá certo? Então aqui, gente, pluricelular, muitas células. Autótrofas são aquelas que produzem seu próprio alimento. Por que a planta consegue produzir seu próprio alimento? Porque ela é verdinha, ela possui clorofila e realiza fotossíntese, que a tia vai explicar para vocês agora, tá? Outra coisa importante. Gente, por que ela consegue produzir seu próprio alimento? Porque as plantas, elas possuem uma organela muito importante. O que é isso, organela? Gente, dentro da célula, aqui na apostila de vocês tem a fotinha, a gente sabe, igual eu falei para vocês, pluricelular, tem muitas células nas plantas, não foi isso? Então, o que acontece? Aqui tem uma célula vegetal. Depois, se vocês quiserem pegar o celularzinho de vocês e clicar aqui no QR Code aqui, ó, vocês vão ter mais imagens, mais informações direitinho, se vocês quiserem depois, tá? Turma, o que acontece? Então, aqui tem mostrando tudinho como que seria uma célula vegetal. O que vai ter aqui na célula vegetal? Vai ter o núcleo, vai ter uma parede celular que eu vou explicar para vocês, tem um vacúolo e tem o cloroplasto. Gente, uma das mais importantes da gente citar seria esse cloroplasto e a mitocôndria, né? Então aqui, o que seria isso? Esse cloroplasto é uma organelinha, né? Eu vou fazer um desenho aqui para vocês, uma organelinha.
Aqui assim é cheio de pacotinho de bolacha. Eu sempre falo que é pacotinho de bolacha que tem aqui dentro. Então, gente, tem dentro do cloroplasto, esse aqui seria um cloroplasto. Esse cloroplasto, gente, ele vai ter uma substância verdinha lá dentro, que é chamada de clorofila. E essa clorofila, turma, ela precisa de luz. Então, a gente pode dizer que fotossíntese só ocorre na presença de luz. Precisa ter luz para ela produzir seu próprio alimento, caso contrário ela não vai conseguir produzir. Então, graças ao quê? Uma organela chamada de cloroplasto. O nome já está dizendo, cloroplasto está cheio de clorofila para realizar fotossíntese. Verdinho, cloroplasto, clorofila, tudo bem? Aí o que mais que a gente precisa saber? Então, existe um cloroplasto, que aqui dentro desse cloroplasto está cheio de clorofila. E essa clorofila, ela precisa de luz. Para quê? Para produzir o alimento para a planta. E como chama esse processo mesmo? Fotossíntese. Fotossíntese. Ó, outra coisa. Outra estrutura extremamente importante que vocês estão vendo aí juntinho comigo é a parede celular celulósica. O que seria isso, professora? Ó, então, como que eu vou saber diferenciar uma célula animal de uma vegetal? Gente, seria a presença da parede celular e a presença de quê? De cloroplasto. A nossa célula humana, né, nós aqui, animal, no caso, vocês acham que a gente vai produzir clorofila? A gente é verde? A gente produz clorofila? A gente produz nosso próprio alimento? Não, né? Então aqui, ó. Então, outra característica importante, né, que só tem lá nas plantas é uma parede celular celulósica. O que seria isso? É uma parede, gente, que protege a membrana plasmática. Então, ela protege a célula, essa célula vegetal, tá certo? Então, ela reveste. O que seria revestir? Proteger a célula vegetal. Então, ela tem essa importância aí, essa parede celular. Então, tem duas coisas importantes. O que é o quê? O que vai ter? Cloroplasto e parede celular. Essas duas características só possuem nas plantas. Muito bem. Outra coisa importante, vacúolo de suco celular. O que seria esse vacúolo? Gente, a gente sabe que tem as plantas, né? Elas possuem uma estrutura que vai armazenar água. Esse vacúolo, então, ele tem essa função de armazenar água e também de atuar na digestão da célula. Então, é como se fosse, né? Acaba sendo um pouquinho do intestino, certo? O intestino da célula. Ou seja, ele vai ajudar o quê? O intestino e o estômago, né? Porque a gente sabe que nós aqui, o intestino e o estômago acabam fazendo essa função de digestão. É como se fosse o quê? O nosso estômago, na verdade. Porque tem coisas que também tem uma digestão no intestino, mas vamos gravar como estômago, tá certo? Então aqui, ó, esse vacúolo, então ele armazena a água e atua na digestão da célula, certo? Dentro da célula ali, então, esse vacúolo vai ter essa função. Tudo bem? Então ele é nosso estômago. Professor, e o intestino? O intestino também acaba fazendo várias funções ali de digestão. Mas vamos pensar no estômago, tá? Gente, então agora vamos ver quais são as características aqui que nós temos das plantas, que é fotossíntese versus respiração. Porque tem muitas pessoas que pensam que é a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Fotossíntese precisa de luz. Porque ela, né, clorofila, luz, para realizar o quê? Desculpa, meninos. Para realizar a fotossíntese. Quem que realiza a fotossíntese? São as plantas, algas, vocês têm que gravar isso aqui, tá, gente? Algas e cianobactérias. Que é isso, professora, cianobactérias? Gente, cianobactérias são seres que possuem característica de alga e de bactéria. Aí juntou e fez esse nome, cianobactérias. Então, cianobactérias nada mais é do que seres que têm característica de algas e de bactérias. Então, ele ficou lá no meio. Quando está no meio, a gente chama de cianobactérias, tá? Já gravei esse nome aí, que até no ensino médio de vocês vão estar usando
vão escutar muito esse nome cianobactérias. Se alguém perguntar, são seres que possuem características de algas e características de bactérias. Então, como tem características das duas, a gente colocou o nome de cianobactérias, tá? Gente, então olha só. Então, quem realiza fotossíntese é só as plantas? Plantas, algas e cianobactérias. Tá certo. Aí deixa eu falar uma coisa para vocês. As plantas, somente as plantas que vão possuir o quê? Cloroplasto, que tem clorofila para realizar a fotossíntese, tá certo, gente? Ó, esses seres aqui também vão realizar, mas os que possuem, eles vão ter outro tipo de clorofila, tá certo? Mas o cloroplasto, na verdade, só vai ter nas plantas. Turminha, outra coisa importante. O que a fotossíntese faz? A fotossíntese nada mais é, gente, do que ele está produzindo alimento para a planta, não é que eu falei para vocês? Autotrófico, produz seu próprio alimento através da fotossíntese. Então, eles produzem. Nesse processo de fotossíntese, nada mais é do que a produção de glicose. Gente, grave isso aqui, isso aqui é importantíssimo. Ó, tá lá na apostila isso aqui. Vocês aprendem essa tabelinha para a tia Paula, por favor. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Que é isso que eu tô falando para vocês agora. Para sempre, tá? Para sempre. Não é só para aula de agora não, para sempre. Então, fotossíntese nada mais é do que produção de glicose. E acaba tendo a liberação de quê? De oxigênio. Gente, grava isso. Então, fotossíntese produz glicose e libera oxigênio. Produz glicose, libera oxigênio. E a respiração, turma, eu vou até começar aqui, ó. Respiração é um processo que não precisa de luz. Fotossíntese precisa de luz. Respiração não precisa de luz. É lógico, né, gente? A planta à noite, então, ela não vai respirar, não, porque não tem luz. Ela vai respirar. Ela só não vai realizar o quê? Fotossíntese. Certo? Mas respirar ela vai. Tudo bem? Gravem isso. E quem faz, tanto nos animais quanto nas plantas, quem que realiza a fotossíntese dentro da célula, aquela célula lá que eu mostrei para vocês, é uma organela, ou seja, uma estruturinha chamada mitocôndria. Então, a mitocôndria é responsável pela respiração e não precisa de luz. Grava isso. E o que é essa respiração, gente? Nada mais é do que a quebra da glicose. Aonde que ele conseguiu glicose? Na fotossíntese. Então, a gente precisa de alimento lá da fotossíntese para realizar o quê? Respiração. E a gente sabe que respiração é uma coisa vital, né? A gente precisa respirar. Todos os seres vivos aí precisam respirar. Certo? Ó, o que é então? Ele quebra a glicose que veio da onde? Da fotossíntese. Então, quebra da glicose na presença do oxigênio. Então, quando a gente está respirando ali, entra o oxigênio, quebra a glicose. Quando quebra essa glicose que vem lá da fotossíntese, né? Vai liberar energia. E com a respiração, o que a gente vai liberar? Gás carbônico. Então, a gente precisa do oxigênio, né? Entra o oxigênio ali e libera gás carbônico. Tá certo? Utilizando essa tabelinha aí, turminha, ele fala o seguinte: fotossíntese versus respiração celular. Vamos finalizar com essa partezinha aqui, ó. Vem cá. Ele fala assim, ó. Fotossíntese. Onde que ocorre a fotossíntese que eu expliquei? Nas células com clorofila, lá no cloroplasto. E a respiração? Em toda célula, né? Onde ocorre, aonde acontece, né? Quando que acontece? Na fotossíntese, quando que vai acontecer? De dia, porque ela precisa da luz, né? Ela precisa de luz. E na respiração, gente, 24 horas está tendo respiração o tempo inteiro, então não é necessário ter luz. Gás absorvido. Gente, na fotossíntese, qual que é o gás que entra? Ó, aqui no caso, ele entra gás carbônico e libera CO2. Então aqui, ó, gás absorvido, entra dióxido de carbono, que é o CO2, e sai o que? O oxigênio, o O2. Gás eliminado na fotossíntese, O2
E o que é liberado aqui, gente? Gás carbônico, que é o dióxido de carbono, que é o CO2, tá? Resultado da fotossíntese: armazena energia luminosa na forma de energia química com a produção de glicose. Gente, então o que acontece? O que faz a fotossíntese? Precisa de luz, armazena energia luminosa na forma de energia química, ou seja, para poder produzir, né, para ter essa produção aí de quê? De glicose. E já na respiração celular, o que a gente vai ter? Libera a energia acumulada nos alimentos. Então, na respiração que vai liberar, né? A gente precisa liberar essa energia, aqui ó, gente, aqui ó, libera a energia para quê? Para a gente poder sobreviver ali, para ter todos as reações químicas que ocorrem, né, dentro do nosso corpo, que a gente sabe que são vários, do corpo da planta, né, gente? De todos os seres vivos ali, precisa. Então aqui, é verde não é à toa, porque aqui dentro a gente vai ter o quê? Vamos falar aqui, vamos fazer uma retrospectiva. O que tem de importante na planta? Hein? Na planta a gente vai ter coisas importantíssimas, que vai ser o cloroplasto. Então, se eu pegasse aqui e fizesse um cortinho e fosse olhar no microscópio, a gente ia ver a célula, né, da planta, e a gente ia ver o quê? Que possui cloroplasto. Dentro do cloroplasto possui clorofila. Essa clorofila, com a presença da luz, vai realizar fotossíntese. E essa fotossíntese ocorre somente na presença de luz, ok? Outra coisa importante da fotossíntese. Para que ocorre a fotossíntese? Para produzir glicose. E o que é glicose? Alimento para essa plantinha. E libera o quê? Oxigênio. Libera oxigênio. Essa liberação do oxigênio é utilizada onde? Lá na respiração. Tá certo, gente? É utilizada lá na respiração. Aí na respiração precisa de luz? Ocorre quanto tempo? 24 horas por dia. Então o tempo inteiro a planta está aqui respirando. Essa plantinha está respirando. Aí o que acontece? Como que chama essa? Quem é responsável? A mitocôndria. Grave isso. Outra coisa importante, o que seria essa respiração? Pega aquele alimento, né, que ele produziu ali, quebra essa glicose na presença do oxigênio e libera gás carbônico. Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Um pouquinho aí, eu sei que vocês já tinham assistido o vídeo que eu tinha passado para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode anotar que a gente vai estar esclarecendo aí, tá? Então, gravem isso. O que é fotossíntese, o que é respiração. Qualquer coisa, gente, eu volto o vídeo, coloque essa explicaçãozinha que eu coloquei para vocês aí no caderno de vocês, na apostila, algum lugar, porque aqui eu coloquei de um jeitinho bem resumidinho, bem facinho, para vocês entenderem, tá? Outra coisa, fiquem atentos aí, não vamos perder nenhum vídeo, tá? Porque cada vez aí a gente vai estar, né, aprendendo mais aí, que se perder alguma coisa, acaba depois prejudicando em outra, porque querendo ou não, é um ciclo, né? Que a gente precisa aí de uma matéria, que precisa da outra, tudo bem? Meninos, vocês ficam com Deus então, tá? Jesus abençoe muito vocês e até nossa próxima aula. Um beijo, fica com Deus.